Estamos iniciando o Viva Saúde de hoje e nós vamos falar sobre Novembro Roxo, mês da prematuridade. Não saia daí, já voltamos. Viva Saúde de hoje, então, fala sobre o mês da prematuridade, Novembro Roxo. A gente vai entender melhor esse tema, né? Recebendo aqui os nossos convidados. Antes de apresentá-los, eu quero agradecer os nossos apoiadores, Maria Rocha, Ortonil e Unicred. Bom, a gente vai falar, então, sobre Novembro Roxo. O que é essa campanha, essa mobilização que está relacionada à prematuridade? Vamos entender melhor as formas de prevenir o nascimento de bebês prematuros e também entender como contribuir, como esse serviço de saúde tem contribuído com o desenvolvimento desses bebezinhos, de suas famílias. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no Viva Saúde de hoje Dr. William de Carvalho Esmeraldino, que é médico pediatra, neonatologista e coordenador médico da UTI neonatal do Hospital Unimed Tubarão. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, a esse espaço. Também a Samira Pereira Cardoso, que é enfermeira, também, né, coordena a equipe de enfermagem da UTI NEL e é enfermeira. Neonatologista? Não, a gente tem esse termo também, não? Tem esse termo também. Eu tenho a especialidade de terapia intensiva. Ah, sim. Não é específica em neonatologia. Enfim, ela entende bastante também, né, doutor? Sim. Dessa área. Trabalha com a gente há 4 anos já, né? Nossa, e é intenso, né, Samira? Bastante. O dia a dia, né? Bom, a gente vai entender melhor falando sobre prematuridade. É um tema muito amplo que merece vir à pauta, porque as pessoas precisam saber, né? Principalmente que dá para prevenir. Eu tenho um dado aqui que diz que o Brasil é o 10º país no ranking mundial de nascimentos de bebês prematuros. O que isso significa, doutor? O que isso representa assim no contexto mundial? É um número alto, né? A gente tem uma média aí de 340 mil nascimentos de bebê prematuro no Brasil por ano, né? Então tem que ter equipe, tem que ter estrutura de hospital, de UTI para comportar todos esses bebês, né? Claro que uma boa parte deles às vezes não necessitam necessariamente de ir imediatamente para a UTI, às vezes o bebê nasce prematuro, mas acima de 34 semanas, geralmente às vezes eles conseguem ficar numa enfermaria ou numa unidade de cuidados intermediários, né? Mas realmente o nosso número a gente tem que melhorar um pouco mais e isso vai ser diminuído com a melhoria da saúde pública, né? De um bom pré-natal, aumentar o número de exames no pré-natal, né? Então, na verdade, a neonatologia, a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar, ginecologista, enfermeira, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, neomédico, né? Então, todo mundo tem que ajudar para tentar diminuir esse número, né? Importante esse dado relacionado ao pré-natal, né? Porque a gente falava até antes de começar essa conversa que a prematuridade ela pode também ser passível de prevenção, né? Sim. Pode ser prevenida. É claro que muitos casos acabam fugindo do controle, né? Mas existe a possibilidade de prevenção, né? Por isso a importância do esclarecimento. E a gente estava falando aqui que muito da falta de prevenção é também cultural. Tu falaste aqui que precisa incrementar os exames, né, no pré-natal, precisa ter essa atenção. A mãe ter acesso a esses exames, né? Isso. E a princípio ela poder fazer o seu pré-natal com um médico que tem experiência de atendimento de gestante, Sim. né? Claro, existem as gestantes de baixo risco e as de alto risco. Então, mas toda gestante, a princípio, né, que não tem um plano de saúde, ela tem o direito de ir no posto de saúde, ser atendida por um médico, por uma enfermeira, né, e fazer todo o seu pré-natal com alguns exames já de rotina que são já coordenados, né, e protocolados pelo Ministério da Saúde, né. O que a gente vê às vezes é que as mães engravidam,
do primeiro filho, fazem tudo certinho, do segundo filho também, e às vezes o terceiro, o quarto filho, elas já estão mais tranquilas, já não vão tanto no médico, mais e aí é que vem as surpresas dos prematuros. Sim, isso acontece então, Isso doutor? acontece bastante. Muitas vezes faz o pré-natal direitinho no primeira gestação, na segunda já começa a relaxar um pouquinho, tem que ter o mesmo cuidado. A minha última experiência foi que eu atendi uma mãe de parto normal, trabalho de parto prematuro, não teve como inibir, porque era uma bolsa rota, o bebê tinha 32 semanas. Era o 14º parto vaginal da mãe. E fui olhar a carteirinha de pré-natal, tinha 2 consultas. Então, tu imagina, né? Puxa vida. A gente acha que isso não é comum. Aí ela era fumante, era tabagista, né? Então, tinha alguns vícios também que favoreceram o nascimento prematuro. Sim. Mas aí tu vê, né? Que à medida que vão ficando mais grávidas, às vezes esquece de fazer o pré-natal. E hoje a gente tem os adolescentes também, né, no maior número que acaba acontecendo de engravidar, e também daí não tem esse cuidado todo, essa orientação toda de ter o pré-natal bem acompanhado, às vezes porque esconder a gravidez por uma grande parte do período, e daí quando fala da gravidez para a família já está em cima da hora de fazer um bom pré-natal, já perdeu os exames iniciais, então não tem aquele acompanhamento, uso de drogas, de álcool, né, cada vez mais sendo usado pela nossa população mais jovem. Então, isso também influencia bastante. Não, na rede privada, a gente vê que tem um pouco mais de acompanhamento disso. Mas esse número expressivo, ele se dá muito pela rede pública, pela falta de informação, pela falta de poder fazer um pré-natal bem feito em algumas comunidades mais distantes. Mas também pela falta de poder procurar ajuda, né? O quanto antes. Tu falasse de algo interessante, que é a postura do adolescente, né? Que se depara com essa notícia de que vai ter um bebezinho. Até entender, choque, né? Até absorver. Esconde. E pensar, como que eu vou contar agora para minha mãe e para o meu pai, né? Já passa um bom tempo que precisaria de assistência, alguns exames para saber como que está o transcorrer aí dessa gestação, né? Sim. Então é importante pensar no bebezinho, né? Para que depois lá na frente não tenha consequências piores, e essa adolescente, dependendo da idade, às vezes ela tem já mais fatores de risco para um trabalho de parto prematuro, né? Ou até uma cesárea de urgência por uma pressão alta que ela possa vir a desenvolver, né? Ou alguma outra doença dentro da gestação, né? Eu quero aproveitar isso que tu falasse agora, doutor, e te perguntar o seguinte: o que é um pré-natal importante, né? Essencial, porque a gente sabe que tem exames. O que precisa ser feito para assegurar uma gestação aí mais planejada, até no sentido de prematuridade, tá? E o que é o risco? Quando tu fala assim, uma gestação de risco, né? Esses 2 pontos. O obstetra vai responder melhor que eu, mas vou tentar falar à medida que eu sei, né? Da pediatria, porque eu acompanho, né? Sim. Então, a mãe fazer uma consulta mensal com o médico do postinho ou o ginecologista, realizar os exames de rotina que a gente tem que fazer, que são as sorologias, né? HIV, toxoplasmose, cytomegalovírus, rubéola, né? São vários exames os médicos pedem durante a gravidez, a gestação. E também os ultrassons, que tem alguns ultrassons mensais ali, não digo mensais, mas 2 ou 3 ultrassons, se eu não me engano, que a mãe tem direito de fazer durante, né? Que é em torno de 12 semanas em torno de 20 semanas, 24 semanas outro, né? E aí tem um acompanhamento bem certinho, né? Preferencialmente mensalmente, até as 37 semanas. Aí, a partir das 37 semanas, já não é mais um bebê prematuro. Então, pela Sociedade Brasileira de Pediatria e pela Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, as 37 semanas raso. Já é um bebê que nasceu a termo. O bebê prematuro é abaixo de 36 semanas e 6 dias. Né? A gente também divide os prematuros em prematuro extremo, o prematuro intermediário, né, ou muito prematuro, e o prematuro tardio. Né? O prematuro extremo é abaixo de 30 semanas, então de 29 semanas e 6 dias para baixo é um prematuro extremo. Esses bebês, então, ficam mais tempo na UTI, eles têm mais intercorrências, esses bebês precisam mais da gente. Tá? Eles vão precisar ficar, às vezes, 3 a 4 meses dentro de uma UTI, né, para poder ir para casa depois. Os prematuros, muito prematuros, que a gente falou intermediários, que é de 30 semanas até 33 semanas e 6 dias, ele já tem uma mortalidade bem menor, a gente já consegue
salvar bastante esses bebês. Grande parte deles a gente não precisa mais colocar em ventilação mecânica, hoje a gente consegue com oxigêniozinho, com CPAP, né, que alguns aparelhos que a gente tem na UTI já deixar eles respirando sozinhos, né, com um pouquinho de ajuda. E eles têm evoluções bem favoráveis, tanto de peso quanto neurológico também, né? E acima de 34 semanas até 36,6, que aí é o prematuro, né? Então, gestação de risco, o que seria? É aquela mãe que já teve um trabalho de parto prematuro antes, numa gestação anterior, ou ela teve uma pré-eclâmpsia, né? Ou ela teve alguma doença, hipertensão crônica, ou um diabetes gestacional que prejudicou o desenvolvimento da gestação e às vezes acabou fazendo o bebê nascer prematuro, né? Então, essas mães que tiveram alguma intercorrência numa gestação anterior, elas merecem maior atenção, merecem, então, que a gente fala, um acompanhamento de gestação de alto risco. Né? As mães que primeira gravidez ou tiveram já 2, 3 gravidezes e foram super tranquilas as gestações, né? Elas comeram o que quiseram, elas engordaram dentro da média, né? 9, né? 10, 11, 12, mais ou menos isso que eu lembro ainda. Difícil, né, essa parte? E que é 1 quilinho aí por mês, mais ou menos, né? Elas daí é um pré-natal mais tranquilo, a chance dessas gestantes que tem uma gestação tranquila vir o bebê nascer prematuro já é um pouco menor. Com exceção das adolescentes, pelo corpo ainda está em formação, se é uma menina que engravidou muito jovem, né, daí ela tem um pouco mais de risco, né, desde uma incompetência estímulo cervical, que é o colo do útero abrir mais cedo e o bebê nascer prematuro por isso, ou ela ter algum sangramento, né, e isso, porque ela está em desenvolvimento ainda, né, mas é isso assim que a gente tem que estar, as mães engravidou, primeiro dia que já sabe que está grávida, já tem que procurar o serviço médico. O ideal é procurar antes, inclusive, né? Se preparar para esse momento, né? Mas isso é o ideal, né? Mas isso agora a gente está falando se é aqui o mais comum, o real e o ideal, né? Expectativa e realidade. A gente sabe também que tem muitos e muitos casos de acontecer quando a gestante se dá conta, ela está gestante já. Mas tem que procurar o atendimento médico assim que souber da notícia. Isso aí. Agora, falando do Novembro Roxo, a gente abriu o programa falando sobre isso, abriu esse episódio, né, falando sobre o Novembro Roxo. Esse tema vem para o mês de novembro com muito mais visibilidade, né? É uma campanha ampla, né? Para que as pessoas se conscientizem tanto da prevenção quanto dos recursos que são disponíveis. E nesse ano, acho que a Samira já está envolvida em ações internas com a equipe, né? O tema desse ano qual é, Samira? Esse ano contato é o pele a contato pele. pele a pele. É assim, existem algumas organizações, né, que todo ano elencam um tema principal. Né, separação zero, amamentação. Esse ano é o contato pele a pele. Por que a gente trabalha o novembro? É porque precisa existir durante um ano uma data celebrativa que a gente pare para pensar um pouco melhor nas ações preventivas, como tu disse, né? E todas as melhorias que o sistema, num geral, pode estar fazendo para melhorar, para evitar o parto prematuro. E as ações que nós, como instituição, podemos melhorar para atender o nosso prematuro. Né? Então, uma das ações que a gente faz na ANEL, desde que o bebê chega, é o contato pele a pele, é o contato com os pais. Isso nem durante a pandemia, na nossa instituição, a gente sabe que algumas chegou a proibir, né, a entrada dos pais, mas na nossa instituição, e isso é uma garantia social, né, uma ação social que a gente faz também, de garantir esse contato da família com o bebê, né? Eles já têm essa perda grande tem o sonho de levar a criança para casa. E nesse momento que ele não leva, esperado ou não, porque às vezes ele sabe que vai ir para uma UTI neonatal, mas tem vezes que ele não imagina que vai, né? Por algum sistema respiratório. A gente tem muitos que vão por problemas respiratórios e não só pela prematuridade em si. Sim. Então, aquele momento é um momento muito impactante para eles. Eu não vou levar meu bebê para casa e agora. Então, a gente como equipe precisa garantir que esses pais tenham o maior tempo de contato possível com a criança. E para isso a gente tem liberação da visita 24 horas para os pais. A gente tinha 2 ou 3 vezes na semana que a gente liberava um outro familiar para vir para a UTI. Hoje a gente está de volta com um dia na semana.
para não deixar perder essa rotina, né? Então pode vir o vô, a avó, para estimular esse vínculo também, né? Os irmãos, a gente também é muito bem-vindo sempre que tem, que a equipe Criança, relata, né? que tem um irmãozinho Sim. que gostaria de conhecer, a gente sempre organiza junto da psicóloga para fazer essa visita, é muito importante. Então, o contato pele a pele, nesse mês, nesse ano, né, foi mais voltado para o pai e para a mãe, né? De ter a questão do método canguru, que é uma das propostas que a gente tem dentro da UTI, um dos protocolos, né, que é afagar o bebê no seio materno e no peito do pai também, para ele que sinta a voz, o cheiro. Ele tem essa continuidade do vínculo que ele criou lá na barriga, né? Sim. Porque a gente meio que finda isso no momento que ele nasce. Eu boto ele dentro de uma incubadora que remete ao útero, mas eu tirei da barriga da mãe. Sim. E eu preciso que ele dê continuidade nisso. E é nesse momento, quando ele tem o peso adequado, a estabilidade adequada, conforme as rotinas, a gente tem o round multidisciplinar todos os dias dentro da UTI. E daí, nesse momento, o doutor avalia, esse bebê já pode ir ao peito, ele já pode sair de dentro da incubadora e ter o contato com a mãe. Né? Antes disso, ele tem o contato que a gente sempre estimula ela a tocar o bebê, a se deixar a mão perto dele, né? Conversar, fazer como se ele ainda estivesse lá na barriga. Porque ele ainda tem essa impressão, ele está quentinho, todo enroladinho e ele precisa ter essa continuidade. Então a gente faz ela sempre ter esse contato. E o pai às vezes fica distante. E daí a gente tem que chamar. Vem, pai, vamos fazer junto a atividade. As mães são mais corajosas, os pais são um pouco mais medrosos. Eles têm medo, mas a gente bota eles sentadinho, bota o bebê lá no peito. E o bebê reconhece a voz deles, né? Doutor, como é que é essa reação assim do bebê? Vocês que vivem dia a dia. Tem várias evidências científicas que esse contato pele a pele, né, que a gente chama de método canguru, né, realmente faz muito bem para o bebê, tanto da parte de neurodesenvolvimento, também quanto da parte de diminuir o risco dele de infecção, tolera melhor o leite, ele tem ele muda. Ele reage melhor a esse muito melhor com a presença dos pais, né? Então a gente tem esse privilégio na UTI neonatal da Unimed de ter essa liberdade de a mãe poder ficar o dia todo, se ela quiser, com o bebê, conversando com ele, fazendo carinho, pegando no colo, né? Fazendo canguru. E a gente vê a recuperação deles assim de uma maneira bem legal, né? Que bacana. É aquela bebê que começa, de repente, ela começa a ver mais, começa a descer mais o leite da mãe, aí o leite dela já fica mais gordinho, daí a gente alimenta os bebês com leite materno, né? E caso essa mãe não tenha produção suficiente, a gente usa uma fórmula especial de prematuro. Então a gente vê que quando essas mães começam a visitar mais o bebê, a ficar mais com eles vão melhorando. A conexão, né? Eu acredito que influencia realmente tanto a mãe nesse processo de assumir a maternidade aí, né, no dia a dia aqui fora, depois que o bebê nasce, quanto para o bebê, né? Sim. Agora, a amamentação é um ponto também muito positivo, né? A gente muitas vezes não imagina que o bebezinho prematuro pode e deve ser amamentado no peito, né? Isso contribui com o processo também de desenvolvimento do bebê. Também, mas quando ele já está assim, sem nenhum aparelho, né? Ele já está com mais de 1.500 gramas, geralmente acima de 34 semanas que a gente libera para colocar no seio materno, né? Aí quem faz a primeira avaliação é a fonoaudióloga, ela vê se esse bebê, a princípio, eu digo, esse bebê já está em condições de ser avaliado pela fono. Então ela vai avalia, tá tudo bem, realmente a sucção tá boa, a gente coloca no seio materno sim. Né? Então antes da alta da UTI, geralmente eles já estão mamando no seio materno. Né? Lembrar que agora esse movimento do Novembro Roxo no Brasil, ele ganhou mais força a partir de 2011, tá? Segundo que eu dei uma pesquisada, assim. Então de lá para cá realmente anda tendo bastante propaganda, movimentos, né? De várias UTIs. A gente teve uma época que fez o Super-Heróis. Fizemos, que foi emocionante. Eu lembro disso, vocês vestiram era nós chorando, era os pais né? chorando, a enfermagem chorando. Uma surpresa. Esse ano também tem uma surpresa aí, depois a gente vai mostrar as imagens pro pessoal. E no dia 17 de novembro, né, então é o Dia Internacional da Prematuridade. Então é o dia que realmente é comemorado, né? Internacional, é o mundo todo celebrando essa data. Dia Internacional da Prematuridade.
Essas campanhas elas tendem a crescer, não se pode desistir, né, desse tema, e a tendência é crescer. A exemplo aí de Outubro Rosa, o próprio Novembro Azul, né? Isso, ganharam bastante força, né? Que acabam ganhando força com o tempo, isso, né? As pessoas vão tá ajudando na sim, medicina preventiva, está tendo repercussão, né? Sim. As pessoas estão criando mais consciência de quanto é importante realmente cuidar desses assuntos, cuidar da sua saúde, sim, né? Traz a informação, né? Muitas vezes o alerta para muitas pessoas que talvez nem imaginavam, né? Que tinha essa necessidade. Não davam bola, achavam besteira, sim, né? Sim. Mas que realmente depois elas mudam de opinião, né? Não, realmente é muito importante esse assunto que está sendo abordado esse mês, né? Vocês que vivem o dia a dia, né? Eu queria perguntar para a Samira, assim, como é que é essa expectativa das mães, principalmente, que vão amamentar pela primeira vez, depois de... E aí tem esse processo de incubadora, né? Toda essa caminhada que já chegou até aqui para o momento da amamentação. Eu imagino a expectativa de ouvir, né? Do Dr. William. Pode, doutor. A fono pode ir avaliar. Como é que é isso? É o que elas mais esperam, né? Tanto o momento de poder botar no colo, que muitas das vezes passam um bom tempo sem poder afagar no colo, e isso é muito importante para elas, como ao momento da amamentação, né? Só que existe todo um processo até chegar à pega dessa mama, né? Como o doutor disse, é avaliado na equipe multidisciplinar, a gente tem vários profissionais, o enfermeiro, o médico, fono, a fisioterapia, muito importante também dentro da UTI, e daí a gente faz todo um preparo do bebê até ele chegar a amamentar. Então existe a avaliação, existe o preparo de toda a musculatura oral e facial, isso, que a fono faz para desenvolver, porque ele não teve o tempo adequado de desenvolver isso, sim, né? Nossos atermos, eles já nascem com esse estímulo da sucção. Já tem os reflexos, né? Já tem todos os reflexos aguçados, agora o prematuro não tem. Então ela tem que iniciar nesse processo de trabalhar toda a parte oral e musculatura. Depois ela inicia, a gente inicia já, a enfermeira passa a sondinha, e pela sonda ele já recebe o leite materno. Isso já vai desde o nascimento, geralmente. Isso, assim então que ele é liberado. Leite, mas muitas vezes não pelas vias tradicionais. Isso, ele não inicia direto no peito, né? Não tem, como eu disse, precisa desse preparo. Mas ele inicia pela sonda, depois ele vai progredindo o volume da sonda. Quando ele chega no volume adequado, pelo peso dele, e a fono já está fazendo o estímulo oral, ela passa para o método sonda-dedo, que a gente fala, que é botar a sondinha no dedinho e fazer com que ela vincule ao peito, né, essa questão da pega, e daí eles aprende ali a fazer o estímulo da pega, sucção, né? Da sucção na mama. E daí depois essa sonda ela vai para o peito para garantir que esteja saindo, e daí ele vai para o peito em si sem nada. É um processo de persistência. E daí envolve toda a equipe da enfermagem, que precisa ter muita atenção nisso, de cumprir o tempo adequado, às vezes que foi liberado pela fono, porque a gente precisa manter uma constância, né? O bebê ele não está acostumado a isso. E são passos de formiguinhas. Então, às vezes, as mães não têm paciência. Só imagina. Elas querem, quando botar no peito, eu já posso tirar só da manhã, não sei o quê, já posso ir embora com quanto de peso. Ainda bem que tem uma equipe paciente também. A gente sempre tenta conversar com elas e calma, né? Quando é que era para nascer? Era para nascer 40 semanas. Então, a gente tem mais 2 meses ainda, fica tranquilo. Temos tempo ainda para ele aprender a mamar. E aí a gente vai conversando. Mas esse carinho e atenção, esse acolhimento é essencial também, né? Nesse processo, né? E daí a gente contar com a equipe que entende do assunto e tem paciência também, acho que ajuda. Desculpa te cortar isso. Não, imagina. Quando a gente entra na amamentação, a gente entra para uma outra batalha, que é essa que o doutor disse, que é do ganho de peso e perda de peso. Isso. Porque pensando que amamentar é fazer exercício para ele está sendo treinado para isso, ele vai gastar mais energia com isso. E daí a mãezinha quer amamentar para ele ficar... para ganhar peso, para sair da UTI, porque ele precisa atingir o peso adequado, né? E daí a gente quer estimular mais vezes e daí ele perde peso. Então isso é muito ponderado entre a equipe médica, fono e enfermagem, do quantas vezes eu vou amamentar, quanto que eu vou deixar esse bebê mamar, para ver se ele não vai perder peso com essa atividade também. Então é tudo muito bem pensado e cada grama é uma vitória. É celebrada, né? A gente tenta daí, às vezes, nesse caso, que o bebê está aprendendo a mamar ainda, né? A gente alimenta
a gente mantém a sonda ainda nasogástrica, né, que a gente fala. Aí a gente bota um pouquinho de leite pela sonda e mama um pouquinho. E aí, conforme esse bebê vai ganhando mais força para sugar, conforme vai ganhando mais peso, a gente vai diminuindo o leitinho da sonda até a gente ver assim, não, agora ele está mamando super bem na mãe, a mãe também está com bastante leite, está descendo bem, aí a gente tira a sonda. Esse equilíbrio. E aí começa a ter esse equilíbrio e esse ganho de peso vai melhorando. Mas no começo, às vezes, realmente perde. Porque às vezes a mãe se empolga, né? E deixa ele ali meia hora, uma hora Imagina, mamando. né? Porque... Só que o ato de sugar em si também já gasta um pouco de energia, né? É verdade. Doutor, o que determina que um bebezinho prematuro vai permanecer na UTI neonatal? O que define, assim? O que vai definir vai ser... A gente tem alguns critérios para dar alta para o bebê da NEO, né? Um dos critérios é ele geralmente não precisar mais de nenhum oxigênio, né? Ter pelo menos uns 750 gramas de peso e ter pelo menos 34 semanas, porque até 34 semanas os bebês esquecem de respirar. Eles fazem uma coisa que a gente chama de apneia. Então, fazem isso? Isso, eles estão simplesmente ali dormindo calminho, daqui a pouco tu olha, eles começam a parar de respirar, daí a saturação começa a cair um pouquinho, a frequência cardíaca começa a cair, aí às vezes a enfermeira tem que ir lá, fulaninho, acorda, respira. E aí ele volta a respirar. Por que isso acontece, doutor? Pela imaturidade do cérebro do bebê prematuro, né? Porque se ele estivesse no útero, ele não Aí ia ele não ia precisar respirar. fazer precisava isso, porque né? ele estava recebendo sangue da mãe pelo cordão, isso aí. Então, o bebê prematuro, ele tem algumas particularidades, né? Então, realmente, quando a gente vai dar alta, tem que ter esses critérios já preenchidos, né? Então, tá em ar ambiente, tá com peso bom e tá com 34 semanas. Algumas vezes o bebê pode ficar mais que esse tempo na UTI, pode. Se o bebê tiver alguma pneumonia, se ele tiver algum problema respiratório, se ele tiver algum problema que ele teve que fazer cirurgia. Então isso às vezes pode postergar um pouco essa alta, né? Não são todos os prematuros que a gente consegue liberar para o quarto com 34 semanas, né? Vamos supor, os nossos prematuros extremos, né? Que eu chamo meus, mas é nosso, né? Com certeza, né, Samira? Eles costumam, principalmente os abaixo de 30 semanas, que é aqueles prematuros extremos, eles têm algumas intercorrências, né? Às vezes eles têm uma persistência de canal arterial, que faz com que o sangue circule mais no pulmão, e isso aumenta a chance de fazer displasia broncopulmonar, que daí a gente tem que fazer um remédio para amadurecer o pulmão, né? Esses bebês têm mais chance de, às vezes, ter enterocolite necrotizante, que é uma infecção intestinal, que às vezes ele precisa fazer uma dieta sem comer alguns dias, ou precisa fazer uma cirurgia porque o intestino perfurou. Então isso às vezes pode atrasar essa alta do bebê, né? Isso tudo por conta da formação que foi... Porque ele está tudo em formação, que está imaturo ainda. A gente sabe que na literatura hoje recomenda já introduzir o leite materno o mais cedo, mais precoce possível. A gente tenta fazer isso no nosso serviço e a gente tem uma taxa baixa de enterocolite necrotizante aqui. Né? A gente viu pelas pesquisas que quanto mais cedo você desse leite materno para esse bebê, menor a chance de enterocolite. Então, isso, claro, vai ajudar ele para talvez ganhar mais alta mais cedo da UTI, né? Mas tem que ser monitorado as também essa infecções, situação. porque o bebê prematuro, ele praticamente, a imunidade dele é zero, tem pouca imunidade ainda. Mas a materna mesmo, né, que fica circulando, né? Então eles podem pegar uma infecção, né, fazer uma pneumonia, fazer uma meningite, uma infecção urinária. Então esses bebês, geralmente na UTI, é feito exame praticamente quase todos os dias para estar controlando isso, né? Grande parte deles usa antibiótico um bom tempo, né? Então tudo isso aí vai acarretar mais tarde a alta, né, precoce ou não, né? Agora é interessante porque a gente conhece inúmeros casos, né? Quem não conhece, né? Alguém que foi prematuro, que nasceu prematuramente e que tem uma vida... Nem dá para acreditar que aquela criança nasceu prematura, né? Isso. Teve os cuidados todos, saiu, teve alta e vive uma vida super normal. Muitas vezes é mais ativo do que muitos bebês que não nasceram prematuros. Nós temos prematuros, né, que nasceram de 26 semanas, 27 semanas, né? Nasceram pequenos, né? Então são os nossos miudinhos. Eles geralmente nascem aí com 600 gramas, 700 gramas. E graças a Deus esses bebês, né? Eles tiveram boa evolução. O prematuro abaixo de 30 semanas tem maior chance de fazer hemorragia periintraventricular, né? Que a gente divide em alguns graus, tá? O que é isso, doutor? A hemorragia periintraventricular é um sangramento que ocorre dentro da cabeça do bebê. E isso realmente, se acontece um grau 3, um grau 4, pode deixar algumas sequelas neurológicas. Mas isso pode acontecer pro restante da vida. Com que bebê? Durante a UTI, né? Ou logo após o nascimento. Isso pode, isso é um risco que ele corre. Aí a gente tem que cuidar bastante o quê?
tá cuidando para esse bebê não se estressar, deixar ele com a cabeceirinha, né, levadinha assim, 30 graus no máximo, bem quietinho, né, os primeiros dias de vida, que a chance de hemorragia é maior pela fragilidade do sistema sanguíneo do bebê, né? E isso ainda está em desenvolvimento ainda, né? Então, fazendo esse cuidado todo, tentando evitar esse bebê de entrar num estresse grande ou ter uma pressão alta, ter alguma intercorrência mais grave, diminui a chance de hemorragia. Então, a gente tem bastante prematuro, graças a Deus, que passaram pela UTI, que não tiveram hemorragia nenhuma. Então, hoje eles são crianças bem normais, né? E a gente vê realmente esse desenvolvimento. O prematuro, ele tem uma particularidade, se ele nascer muito pequeno ou muito baixo peso, de futuramente ser um bebê que pode ter dificuldade de ganhar peso. Isso a gente não vai negar. Isso é fato. Isso. Eu tenho prematuros que às vezes nasceram com 700 gramas, que são miudinhos até os 4, 5, 6 anos. Mas isso não é genético? Não está associado, de repente, a um pai, mãe, que são menores? Pode ter relação, sim, pode. Mas tem a ver com a prematuridade. A prematuridade favorece bastante. E com relação a outras sequelas, assim, questão neurológica, questão motora, o prematuro tem mais chance, às vezes, de ter um autismo-like, que a gente fala, um problema de visão, né? Retinopatia da prematuridade. Alguns bebês nossos tiveram retinopatia, tiveram que fazer daí uma ablação, né? É uma cirurgia que o oftalmologista faz para tentar evitar essa retinopatia, né? A parte pulmonar também, alguns bebês às vezes ficam muito tempo no ventilador, né, que a gente chama de displasia broncopulmonar. Eles acabam às vezes demorando um pouco mais para sair do oxigênio e às vezes a gente tem que usar até bombinhas nesse bebê depois que sai do hospital, que vai para casa, né, para amadurecer mais esse pulmãozinho. Então, os prematuros mais extremos, eles têm algumas dificuldadezinhas a mais, né, do que aquele prematuro de 30 semanas ali que ficou na UTI no máximo um mês, que não teve muitas intercorrências, né? Então, hoje a gente consegue salvar prematuros, a princípio, a partir de 23 semanas, né? Nossa, convertendo isso em meses, só para quem está nos ouvindo. 5 meses, né? 5 meses? Aí, a princípio, 5 meses e meio, né? Por aí, né? Alguns serviços, né, no Brasil já tem uma qualidade de poder salvar um pouco mais. Claro que a gente sabe que abaixo de 26 semanas ainda tem uma mortalidade bem alta, né, dos bebês prematuros, mas de 26 semanas para cima, hoje com a tecnologia que a gente tem, com as equipes que a gente consegue ter uma boa chance de salvação dessas crianças, né? Tem uma informação que é antiguinha, assim, que muita gente fala, quando nasce de 8 meses tem menos chance do que quem nasce de 7 meses. É um mito ou verdade isso? Porque assim, muita gente fala, né? Não, mas de 8 meses é mais arriscado do que o de 7. E é uma coisa meio ilógica, assim, né? Isso é fato? Isso é mito? É verdade? O que é, afinal? Por conta da idade gestacional, né? E daí a gente... É um mito, é um super porque mito. A gente trata como semanas, né? Como o doutor falou, 30... E daí, 8 meses já está próximo do... Está quase nascendo, né? Quase chegando lá. 7 semanas. O que a gente vê, assim, né? eu considero um mito, não? Acho que quanto mais prematuro, maior é o risco. Sim. O que pode acontecer, às vezes, assim, a mãe teve uma gestação super mega tranquila e, de repente, com 37 semanas, a bolsa estoura. E aí, vai lá, fez uma cesariana e o bebê gemeu e foi para UTI. Isso pode acontecer? Pode, né? Mas são mínimos casos que isso acontece. Às vezes o que acontece, a mãe teve uma gestação de super alto risco, a mãe teve pressão alta na gestação, ela teve muitas contrações, ficou de repouso. A natureza em si já faz esse pulmão desse bebê amadurecer mais rápido, tá? E algumas vezes, claro, é feito algumas medicações para amadurecer o pulmão na gestação, mas às vezes não. E esse bebê com um pouquinho de sofrimento, às vezes ele pode até nascer com o pulmão um pouquinho melhor que aquele 38 semanas que nasceu de repente. Mas não tem necessariamente a ver com o tempo. O importante realmente é tentar nascer sempre depois das 37 semanas. Mas é mito. Não, acho que quanto mais prematuro for, maior complicação ele pode ter, mais riscos ele tem. E quanto mais as mães conseguirem deixar chegar às 37 semanas, tá ótimo. Nasceu com 37,1, tá ótimo. Não sei nem de onde veio esse mito, então. Esse é um ditado popular, antigo já, né? São como é que fala? É senso comum, né? Eu não sei se é senso comum isso. Enfim, nem sei se isso vale mais. Samira, como é que é esse retorno para casa depois que passa ali, né? Samira e Dr. William,
Depois que passa esse período, né, intenso na UTI, como é que é esse desmame até dos pais, né? Porque eu imagino... Não, e da gente também. E de você. Esse vínculo existe, a equipe né? sofre. Muito. A gente se apega muito. Se apega? Tanto que a maioria dos prematuros que passaram não tem, são meus pacientes hoje, né? E eles voltam. Natural, né? Eles voltam de vez em... Acho que é difícil a semana que a gente não tem a visita de algum deles. Isso. Visita pra dar um oi. Ver a equipe. Vem vezes, Pra bater uma foto. Aquela visita um mês boa. depois tem um alta, 2 meses depois, um ano depois, eles aparecem. A legal. equipe, ela cria um vínculo muito grande, né? Porque principalmente o prematuro extremo, ele fica muito tempo com a gente, né? Pelo tempo, ele precisa ter a idade gestacional certa para poder ir de alta. E o peso e tudo. Então, Vai ficar existe aí o quê? todo 4 um protocolo. meses? A média é 3 meses. 3 meses. Aquele que 2 a 3 nasceu meses. muito extremo, às vezes chega a ficar um 4, ou que teve alguma infecção, que é isso que também entra Que toda a estende equipe. um pouquinho esse Ah, tempo. nasceu prematuro e agora? Né? Vai para UTI e agora? A gente sabe que tem todos os cuidados, mas nisso entra todo o treinamento da equipe. A gente precisa de uma equipe qualificada, uma equipe que tenha protocolos definidos para evitar os riscos de infecção e prolongar mais ainda esse tempo de internação que já havia com um tempo que a gente já era sabido que ia ficar bastante tempo pela idade gestacional, mas que eu posso prolongar isso com uma infecção, né, de um catéter, porque quando ele chega ele é multi-invadido. E daí que entra essa parte do desmame que tu tá falando. A gente chega, ele recebe um catéter, às vezes recebe uma sonda, dependendo do bebê, recebe um tubo, se ele precisa, a gente que precisa que a máquina respire Quando por tu ele. fala de multi-invadida é porque é invasivo o método, né? Ele acaba tendo Isso. O bebê que... precisa Por quê? Porque eu vou utilizar colocar esses um tubo recursos, na né? boca do bebê Tem que que vai fazer ficar... o trabalho do útero. Isso. Sim. Então, eu preciso desse tubo para fazer o papel do pulmão, que ainda não está maduro o suficiente para respirar sozinho. A gente precisa de um catéter central que vai levar uma medicação que vai ajudar o coração a bater melhor para ele ter uma pressão melhor, a parte vascular e tal. Então, entra com os antibióticos, se é um prematuro. A gente também previne a infecção precoce, né? A sepse precoce, que tem bastante, que já inicia com antibióticos e tal. Então, isso tudo são riscos do bebê prolongar a internação por pegar alguma infecção ou desenvolver uma outra relacionada à respiração, por exemplo, né? Ao uso da ventilação mecânica. Então, daí entra a equipe. E daí a gente entra com esses protocolos, ou o extremo de não ter o contato, aquelas 72 horas após o nascimento, a equipe não pode elevar a cabeceira, não pode, faz uma troca de fralda bem minuciosa em 2 pessoas, quando um levanta, o outro coloca a fraldinha, é todo um cuidado para não ter esse sangramento, porque se eu tiver um movimento muito brusco, eu posso causar esse sangramento. Isso. Então, assim, a equipe tanto ajuda quanto pode levar a um É dano. claro que é muito treinada e capacitada para que então, por isso que é mundo... neonatologista, por isso que é intensivista, tem e tem tudo que isso, avaliar né? diariamente. Os exames nos falam isso. O prematuro é feito exames de imagem também para acompanhar essa questão neurológica, se está ok, se teve alguma anormalidade durante essa internação. Então, a família, ela acompanha todo esse processo. Como a gente falou, eles estão todos os dias ali dentro da UTI. Então, elas estão sempre em contato com a gente está sempre explicando o que vai ser feito, o que deu de exame, o doutor está sempre trocando essas informações com eles, isso é muito importante, né? Porque eles precisam estar junto desse tratamento, eles fazem parte dessa recuperação e desenvolvimento da criança. Então, quando eles têm ciência de tudo que a gente está fazendo, isso fica mais tranquilo para eles. Segurança, né? Para nós, porque a gente se sente de cada seguro. passo que está sendo dado ali. Isso. E conforme ele vai perdendo também, que é a hora da alegria, ele vai ganhando peso e perdendo o dispositivo. É essa a nossa que a gente sempre vai falando, né? Ele vai perdendo catéter, ele vai perdendo tubo, ele vai perdendo tudo isso que a gente colocou nele que não é o normal de estar, ele vai perdendo, ele vai ganhando peso e ele vai saindo do leito. Então, ele sai da incubadora, ele vai para um berço e a gente já conta a vitória que, ganhou um berço, já saiu da incubadora. A gente já chega fazendo festa no dia que ele ganhou o peso suficiente para sair do berço. Daí colinho da mãe mais vezes, daí vai pro seio materno, né? Esse processo é e gradativo. Depois vai para a enfermaria, daí que a gente fala, né? E quando recebe a notícia, quando os pais recebem a notícia de que vão ter alta, não ir para o quarto, ir para casa. Né? Como é que eles recebem? É claro que com uma alegria gigante, imensa, imagina. Alegria gigante mas dá um e medo, monte de né? medo, isso. Dá um misto de Alguns medo e alegria. Alguns pais compram um oxímetro, né?
para ficar monitorando a oxigenação do bebê. Embora quando a gente dá alta, a gente tem certeza que a princípio não vai acontecer nada com esse bebê em casa. Pode se engasgar às vezes numa mamadinha? Pode, mas não aquela mamadinha normal. Que dá um coffee ali e deu, né? Mas quando os bebês ganham alta, aí a gente tem certeza que eles já estão aptos para ir para casa. Então a gente tenta sempre tranquilizar os pais, para eles irem com, né, é que isso é muito comportamental, que né? O bebê já está bem, já está mais maduro, né? Que não vai acontecer mais nada do que aconteceu na ANEL com eles em casa. E a gente também, às vezes, né, como é que eu vou dizer, sente aquela saudade, porque daí vai realmente, pode ser que a gente não veja mais esses bebês, né? E a gente se apegou mesmo durante esses 3, 4 meses que eles ficam com a gente, né? Mas aí hoje tem as redes sociais, a gente consegue matar a saudade por aí. O vínculo consegue estabelecer então por ali. A gente consegue marcar essa mãe e acompanhar o desenvolvimento deles de longe, né? Sim. E realmente, a princípio, quando eles vão para casa, é uma felicidade para todos, né? Sim. Desde para a gente que conseguiu salvar essa vida, né? Para toda a equipe, né? E para os pais realmente estar levando aquele tesourinho deles para casa, né? Esses medos aí, passar dos dias já passa, eles já ficam mais tranquilos. Sim. Normal, depois né? Eles começam é importante saber que é normal. A acompanhar com o médico, né? Com o pediatra ali, desenvolvendo o bebê, e eles vão vendo que o bebê realmente está bem, isso é o mais importante, né? A gente começa esse preparo dele lá na ANEL. A gente nem deixa ele ir para o setor para começar a se preparar a cuidar da criança, porque lá na ANEL, a maioria das vezes que é manipulado o bebê é a equipe da ANEL. É o técnico, o enfermeiro, o médico, o fisioterapeuta. E o pai sempre fica ali do lado da mãe, né? Não posso mexer. Então a gente começa a envolver, quando ele ganha o berço, ele começa a ser envolvido no cuidado. Incentivar os pais a trocarem fralda. Se ela tá ali, ela troca a fralda. Ai, não quero mexer. Não, você tem que mexer. Até banho, né? Faz junto, a gente faz. Ai, não, vamos dar o primeiro banho. A gente bota a mãe a ajudar. Pai, a gente já fez várias imagens de pais dando os banhinhos, porque eles também fazem parte do cuidado. Claro. Então a gente começa com a troca de fraldas. Se sentiu seguro? Vamos pro banho. Se sentiu seguro? Vamos amamentar sozinho. Se sentiu seguro? Vamos pro quarto. E assim... Tudo preparo. A gente tem toda uma sequência para deixar eles seguros para levar pro quarto, porque às vezes fica com medo também. Ah, lá no quarto eu não vou ter um monitor. Como é que eu vou fazer? Se era um bebê que teve muita apneia, eles ficam desesperados. Porque como é que eu vou ver que ele não está respirando direito? Aí a gente já tira lá na ANEL, no dia que ele vai de alta, a gente já deixa sem. Então, tá vendo? É seguro ficar sem. Aí a gente vai pro quarto. Então, é todo um preparo, assim, é tudo muito cuidado e eles têm o acompanhamento do médico, eles fazem um roteiro de tudo, entregam na hora do bebê de alta, um roteiro. O doutor, como coordenador, faz um resumo da internação, do que foi feito, com quantas semanas nasceu, o que esse bebê chegou a usar, porque ele precisa acompanhar lá com o pediatra dele depois. O pediatra precisa saber de todo esse processo que ele passou durante a ANEL, né? Não é só eu liberar ele para ver. Né, doutor? Já pensou? Então, a gente recebe muita gente de fora, né? Criciúma, Sombrio, Araranguá, Garopaba. Então, assim, Imbituba. São pessoas da região toda, né? Então, nem todo mundo tem acesso a Tubarão, que é os nossos que estão ali fazendo plantão com a gente. Então, a gente precisa documentar isso bem para ele poder saber o que essa criança teve de processo para dar continuidade no atendimento. Então, ele sai com esse documento e ele volta também. Para ver se, mesmo acompanhando com um profissional de fora, ele volta depois de uns dias. Eu acho que é um vínculo para a vida toda, doutor. Aí tem que voltar para o pessoal da ANEL ver se ele não perdeu peso, se ele está ok. Daí libera para dar continuidade com o médico de sua escolha. Olha, no consultório. Gente, infelizmente essa conversa está acabando hoje. É bom falar deles, né? É bom por favor, falar da prematuridade, volta. Não, né? e assim, eu quero dar os parabéns, né? Se é que... Isso acho que é meio redundante, sim, mas parabéns pelo trabalho de vocês, é fantástico, realmente. Quem teve a oportunidade de é claro que é uma área bastante restrita e a gente hoje entendeu melhor por quê, mas quem teve a oportunidade já de alguma maneira estar presente nesse ambiente, e aqui ouvindo vocês falarem, a gente já consegue ter uma pequena ideia do trabalho fantástico que essa equipe desenvolve. Mais uma vez, lembro, né, da importância da prevenção para que esse bebezinho, essa família não precise passar, né? Mas
É muito bom saber que a segurança, né, dessa equipe, desse cuidado, desse acolhimento, dessa dedicação, desse carinho, e, enfim, né, tantas outras infelizmente, palavras. Também, né, o que tem que também eu acho deixar as mães mais consoladas, assim, que infelizmente em alguns casos a gestação realmente tem que ser interrompida, Sim, né? sim. Então a mãe está com uma síndrome HEL, Nem porque é uma tudo vai ser pressão muito alta, passível de né? prevenção. O bebê está com algum problema entre a outra, ela teve alguma infecção dentro do útero. Então, em alguns casos, realmente, por mais que ela tenha tido um pré-natal, às vezes, super tranquilo, Sim, né? Às vezes pode acontecer de precisar e elas não se sentem culpadas por isso. E a UTI Neo está ali para isso, para nos casos que os bebês precisam de um suporte avançado em neonatologia, a gente conseguir salvar esses bebês. Essa é a nossa missão. Muito obrigada, eu quero agradecer. Eu acho que faltariam palavras aqui para agradecer, mas o espaço está sempre aberto. E eu espero que a gente consiga aí agendar novos encontros, né, doutor Selmira, para a gente estar falando sobre outros temas bem importantes para trazer qualidade de vida para o público, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. O convite. Obrigada também. A gente está aí para fazer o melhor para os nossos pequeninos, né? Obrigada, muito obrigada. A gente agradece também a sua audiência. Lembre de compartilhar esse conteúdo para quem você conhece lá nas suas redes sociais. Agradecemos também os nossos apoiadores, Ortonil, Maria Rocha e Unicred. A gente fica por aqui. Até o próximo Viva Saúde.